Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e hoje vamos iniciar uma série de astronomia. Vamos entender um pouco sobre a nossa Via Láctea, ok? Vem comigo. A astronomia começou com os povos mais antigos estudando o céu, observando o céu basicamente. Olhava para o céu e tentava ver o que são aquelas estrelas. Tentar entender alguma ordem, talvez fazer alguma associação religiosa ou uma associação para fins de agricultura, saber quando começam as estações do ano e etc. Enfim, meus queridos, várias utilidades. Nós temos muitos registros antigos e este aqui é uma ilustração de um dos possíveis registros mais antigos da astronomia que a gente tem, que é a de Stonehenge. É um desenho que fica na Inglaterra, onde é uma região que tem essas pedras. E acredita que ali se observava o céu, se estudava o céu para fins religiosos. Ou seja, associava-se a religião deles com os fenômenos que aconteciam no céu para uma espécie de astronomia primitiva. Vamos se dizer nesses termos, tudo bem? Depois, esses estudos foram adquirindo um caráter mais sólido, ou seja, um pouco mais palpável. Então, os povos começaram a perceber que o estudo da astronomia servia para algumas coisas mais importantes. Eles podiam associar o ciclo do que eles viam no céu com o ciclo da Terra. Quando é verão, tem algumas estrelas que são visíveis no céu no meio da noite. Já quando era inverno, eles viam outras estrelas. Sendo assim, eles podiam associar essas coisas e, observando o céu, começaram a ver que nem tudo no céu era sempre igual. E de vez em quando aconteciam alguns fenômenos, como o da Lua. Eles podiam estudar as faces da Lua, as constelações em cada época do ano e saber sobre a cheia de um rio ou o início do período de chuva ou de frio. Temos a astronomia na Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque e é uma região onde temos o rio Tigre e o rio Eufrates. Os povos introduziram a matemática ao estudo da astronomia, a qual foi atribuída a eles a criação das constelações, ou seja, eles viam as estrelas observadas no céu. Naquele tempo, reconhecer o desenho de uma estrela no céu era vital para que as pessoas planejassem a época de plantio e colheita. E uma das constelações mais conhecidas entre nós é a Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul, ela fica em uma área muito rica no céu, onde encontramos várias estrelas e uma região, ora mais clara e ora mais escura. E próximo a Cruzeiro do Sul tem uma mancha escura, o que o povo apelidou de saco de carvão. Se pudéssemos viajar em direção ao Cruzeiro do Sul, veríamos a cruz se desmanchar. Ou seja, não há nenhuma relação de proximidade física entre as estrelas de uma constelação. A estrela na base dessa figura aqui, ó, onde está mais iluminado, é conhecida pelos astrônomos como Estrela de Magalhães. Está a uma distância de 359 anos-luz da Terra. Enquanto esta outra estrela, que está próximo à constelação, ela ganhou um apelido por atrapalhar a perfeição da cruz. O Cruzeiro do Sul é uma constelação pequena e fica próximo de uma outra que ocupa uma área bem maior, que representa uma figura mitológica chamada de Centauro. Uma fusão imaginativa do homem e o cavalo. Então, pessoal, eu chamo vocês para fazer uma viagem na nossa constelação universal. Vamos para o oeste em busca de uma constelação típica, que é aqui do nosso hemisfério sul. Nós temos
as Três Marias. Elas fazem parte de uma grande constelação que representa a figura de um caçador a quem os gregos deram o nome de Órion. Esse é um bom exemplo de variedade da cultura simbolizada no céu. As Três Marias, também aqui representadas, tão famosas, também são conhecidas como Três Reis Magos em alguns lugares de Portugal. Se transformam também em um cinturão de um gigante caçador para os gregos antigos. E um cabo chamado de Enxó para os índios amazônicos da etnia tucano. De certa forma, e dito de uma forma poética, o destino dos nossos antepassados estava escrito nas estrelas. Ou seja, para os nossos antepassados, que ainda não compreendiam a dinâmica celeste, a interpretação dominante foi a de que o que está no céu faz com que os eventos terrestres ocorram. Ao longo do ano, a partir do referencial na Terra, o Sol é visto atravessando algumas constelações. Essas são chamadas de constelações do zodíaco. Os símbolos se originaram numa época em que a Terra era considerada parada no meio da esfera, que foi chamado de esfera celeste. Nela podemos traçar linhas, polos, círculos para ajudar a entender os movimentos do céu. Temos a linha do equador celeste. A outra é a linha de movimento anual aparente do Sol, chamada de eclíptica. O Sol se move lentamente nessa linha, de modo a completar um ano o seu movimento. Nós temos 4 pontos notáveis em sua trajetória, que são os pontos equinócio e os pontos solsticiais. Os pontos equinociais ficam acima da linha equinocial, ou seja, antigo nome do equador celeste, pessoal. Quando o Sol passa por esses pontos, os dias têm praticamente as mesmas durações das noites. Ao passar pelos pontos equinociais, o Sol abandona um dos hemisférios celestes, o norte ou o sul, para entrar em um outro. Os pontos solsticiais marcaram os solstícios que anunciam os dias mais longos e as noites mais curtas, e vice-versa. Nos pontos solsticiais, o Sol fica mais afastado possível em relação ao equador celeste, para cada um dos hemisférios celestes. A faixa do zodíaco se estende em aproximadamente 8 graus ao norte e para o sul da eclíptica. A partir de um dos pontos, vemos normalmente a representação da constelação de Áries, ou conhecido como Carneiro, seguido de Touro, Gêmeos, Câncer ou Caranguejo, Leão, Virgem, Libra ou Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Mas essas referências e sequências não são assim nos tempos atuais, houve mudanças. Vamos entender essa mudança. O Equador tem um eixo que se chama eixo do mundo, e a eclíptica também tem um eixo que se chama eixo da eclíptica. Podemos fazer uma analogia do movimento da Terra com um peão que bamboleia ao perder essa energia. Esse movimento se chama de precessão dos equinócios. Nele, os pontos equinociais vão mudando de posição e assim os referenciais se alteram. E é através desse movimento que o calendário, as estações do ano e a vida dos povos antigos tinham uma ligação com esse conhecimento. E há mais de 2.000 anos, a constelação que servia de fundo para a intersecção que marcava o início da primavera no hemisfério norte
e era a constelação de Áries. Hoje, a constelação que faz o mesmo papel é o Peixes. Sendo assim, a sequência que vimos começa em Peixes. O Sol, que há 2.000 anos ficava em Áries, entre 20 de março a 9 de abril, nos tempos atuais ficam entre 18 de abril a 14 de maio. A data de entrada e permanência do Sol se alterou significativamente e para todas as constelações. Meus queridos, fecha essa primeira parte de astronomia e espero vocês na nossa próxima aula, da qual vamos falar de dia, meses e anos. Um grande abraço, lembrando, isso é física.